pessoal, tudo bom? Voltando aqui mais uma vez para o nosso vídeo. E aí, como prometido na semana passada, né? Hoje eu vou falar sobre como se tornar um estudante. Lembra do vídeo da semana passada, onde eu falei a diferença entre ser aluno e ser estudante? Se não assistiu ainda, volta no vídeo anterior, assiste, depois retorna para esse aqui para seguir as dicas de como você pode se tornar um estudante e aí ter bons resultados, certo? No que você deseja, seja um curso de Enem, seja né, um curso superior, seja no concurso, tá bom? Então vamos lá. Então, o importante para se tornar um bom estudante é agir de forma regular e contínua, certo? Então lembra que eu falei da importância do hábito. Você vai criar o hábito de estudar, certo? Então, assim, lembrando também que o aprendizado, ele não vai ser responsabilidade do professor. O aluno, esse estudante, é que vai precisar garantir que vai adquirir esse conhecimento. Então, lembra, o professor, ele vai ser o que? Um facilitador, certo? Mas ele não é o responsável pelo que você vai aprender, tá bom? Então, assim, não adianta querer pegar, tipo, emprestado o conhecimento do professor e aplicar na prova, pronto, e esquece. Então, assim, é importante que você detenha esse conhecimento para usar em vários momentos e fortalecer aí a sua autonomia. Que você, estudante, não seja apenas um receptor das informações, tá bom? Então, um bom aluno ele vai buscar identificar os conceitos chaves, anotar os detalhes importantes e plantar dicas para ele mesmo no futuro, tá bom? E aí se tornando um estudante. Então, assim, porque essa informação que é recebida está ali na memória recente. Só que a memória recente vai estar não só o conteúdo que você aprendeu em sala de aula, mas vai estar o que você comeu no café da manhã, um filme que você assistiu no mesmo dia, ou um dia antes ou depois, algo que alguém contou para você e por aí vai. Então vai estar tudo junto e misturado. E aí, com o tempo, a gente vai esquecendo, porque existe uma coisa chamada decaimento, tá bom? Então, algo que aconteceu, são várias coisas, o cérebro ele vai começar a dizer, não, isso aqui é importante, isso aqui não é, isso aqui pode deixar esquecido, isso aqui eu preciso, né, me lembrar. Então, para isso, a gente precisa usar algumas técnicas para que aquilo que a gente vai precisar realmente aprender não se perca junto com as outras informações, certo? E aí, quando você assistir uma aula, ou uma palestra, ou até um vídeo mesmo, então você precisa encontrar momentos para resgatar os conceitos importantes, e isso logo nos primeiros dias, certo? Então, assim, é importante que haja, sempre você precisa estar revisando. Então, por isso que o estudo é algo contínuo. Então, não tem essa dia assim, estudei hoje, não, hoje eu vou descansar, não vou fazer nada, não vou ler não sei o quê. Tudo bem, mas essa evocação precisa ser feita, né, para que não caia no esquecimento, certo? Então, você se tornando estudante, você vai sair da passividade de apenas um receptor e espectador. Então, assim, você vai precisar resgatar da sua mente e fazer associações para organizar a informação. Isso a gente pode utilizar algumas técnicas também. Então, assim, é importante que se estude em pequenas quantidades todos os dias. Essa é a forma mais eficaz de estudar, certo? Então, você não precisa, todo dia tem que estudar 4 horas, 5 horas, 8 horas, sei lá. Não, certo? O importante é que veja um pouquinho, tá bom? Então, assim, a aula, quando ela termina, quando ela acaba, ela não termina, né? Isso por quê? Porque quando a aula acaba, aí é onde você entra com a sua revisão. Vou dar uma lida aqui, o que foi visto hoje, né? Tem até um lema que é estudado, aula dada é aula estudada, certo? Porque no momento da aula você não está estudando, você está ali vendo o que foi dado, assimilando algumas coisas, então por isso que é importante fazer anotações para que você
veja depois, né? Então, assim, um estudo efetivo, ele precisa ser bem direcionado, sem você estar perdendo tempo e energia. Isso vai melhorar o seu rendimento. Por quê? Estudar certo é melhor do que estudar muito. E isso é um ato muito individual, certo? Então, a gente precisa preparar o ambiente para que esse ambiente seja adequado. Então, é importante que você, quando esteja estudando, estude num lugar, né, que assim, o mais silencioso possível, né, pelo menos organizado. A organização é muito importante. A iluminação também, né. Outra questão também é que você precisa estar descansado para estudar. Por isso que é importante as pausas. A questão da motivação também é algo importante, certo? Vou falar um pouquinho depois também sobre motivação. Estar bem alimentado, porque o cérebro está gastando energia. A gente está estudando ali, a gente pensa que não, mas estamos gastando energia. Então, a gente precisa sim estar bem alimentado, bem hidratado, né? E se sentindo confortável ali, tá certo? Porque depois, mas você está desconfortável, vai começar a doer as costas, não sei o que, aí você fica perdendo o foco do seu estudo. Então, assim, você vai estudar para reter as informações. Ancorar. O que é que uma âncora faz num barco, num navio? Se você bota um barco na água, a corrente d'água vai levando, vai levando. Então, se você ancorar, ele vai balançar, mas ele não vai sair dali, certo? Mesma coisa no navio. E isso a gente vamos levar para a questão do nosso estudo. Está ali, nossa informação está boiando ali, está tudo aqui dentro, né, da nossa cabeça. Quando a gente estuda realmente para reter, então a gente coloca um âncora ali. Não, essa informação aqui não vai sair daqui, né? Então, essas dicas que eu estou dando é justamente para ajudar nessa ancoragem. E aí, falar um pouquinho do poder da escrita, certo? Se existe uma atividade que estimula a memorização, é a escrita. Lembra, gente? Memorização é diferente de decorar, tá bom? Então, é totalmente diferente. A gente precisa aprender a memorizar. Quando a gente memoriza, a gente não esquece. Agora, quando a gente decora, leva uma topada, vai-se embora. Então, quando a gente escreve, né? O ato de escrever vai ser uma atividade neurologicamente intensa e que vai ajudar a consolidar aquilo ali que eu estou escrevendo na minha mente. Porque quando a gente escreve, a gente precisa processar, certo? Então, a informação é como se ela estivesse passeando ali pelo cérebro, tá certo? Então, assim, então escreva, é muito importante, né? Faça resumos. Tem gente que faz resumo digitando, não é a mesma coisa, certo? Então, fica a dica aqui, tá certo? Outra questão importante é a questão da tentativa e erro, porque cada pessoa aprende de um jeito. Então, tipo, eu tô aqui, eu vou dar várias dicas a vocês, já dei algumas dicas. Então, vocês vão testar para ver qual é a dica que realmente mais você vai conseguir assimilar melhor os conteúdos. A dica que vai dar mais certo para você, tá bom? Então, você vai ditar aí o seu ritmo e aplicar os recursos que você tiver, certo? Então, para isso é importante que você tenha um material bem organizado, certo? Outra questão também importante é você colocar metas de curto prazo, metas de médio e longo prazo, certo? Então, assim, é importante que as metas não sejam muito grandes. Então, vamos um exemplo. Eu preciso ler um livro, né? E, meu Deus, muitas páginas. Só que eu tenho outras coisas para fazer também. Então, eu estabeleço uma meta. Não, vou ler um capítulo por dia. Ou 10 páginas por dia, 20. Você vai ver a questão do seu tempo e você vai colocando essas pequenas metas. Por quê? Cada pequena meta, no final, ela vai, se você vai conseguir alcançar aí o resultado. E assim, é importante porque quando você coloca metas pequenas, você acaba se motivando melhor, porque você conseguiu. Eita, então eu vou continuar, tá certo? E a motivação é que vai ajudar em que você continue. Quando você coloca uma meta muito grande e não consegue alcançar, aí lá vem a desmotivação. Então lá vem, não dá certo não comigo, não sei o que, e acaba procrastinando, né? Deixando para lá, deixando para depois, tá certo? Então, não esqueça disso. Focar na tarefa. Você vai focar na tarefa e não apenas no tempo. Eu tenho que estudar 4 horas por dia. Pronto, eu vou ficar aqui. Quando der 4 horas de estudo,
vou-me embora. Não, você vai focar na tarefa. Nessas 4 horas, né, que são as 4 horas que eu tenho, exemplo. O que é que eu vou fazer, né, dentro dessas 4 horas? Então, vou determinar as tarefas que eu preciso cumprir ali, certo? Outra questão é que é o seguinte, tem gente que diz assim, eu não gosto de estudar. Aí vamos pensar, por que você não gosta de estudar? Às vezes, essa falta pelo gosto assim, de estudar é fruto de experiências negativas, algo que te frustrou. Então, preste atenção, autoconhecimento novamente, né? Preste atenção e veja o porquê, certo? Porque o aprendizado, ele precisa ser algo, precisa ser encarado de modo mais abrangente. Porque todo mundo gosta de aprender. Todo mundo gosta de aprender algo novo, né? A prova disso são os tutoriais de internet que tem de todo tipo, a gente fica ali paralisado, certo? Aí você diz, sim, mas é porque é diferente, conteúdo de estudo e não sei o quê. Mas a forma, às vezes, como a gente vê, ou até como o professor mesmo, ele transmite, né? Então, assim, existe um paradoxo que se chama paradoxo de Tostines, que fala assim, o estudante não gosta de estudar porque não aprende, ou ele não aprende porque não gosta de estudar. Fica aí a reflexão. Então, assim, voltando a falar da motivação, né, que eu já citei aqui 2 vezes, essa motivação, ela sempre vai ser ou fruto do prazer ou da necessidade. Então, a gente se motiva porque a gente sente prazer em fazer aquilo dali, ou porque tem uma necessidade, né? Então, o que é que te faz abrir os olhos todos os dias? Por um exemplo, eu quero passar numa prova, né? No concurso, ou seja, no Enem, sei lá. E aí a sua motivação é o quê? Não, todo dia eu preciso estudar um pouquinho porque eu quero passar. Essa é uma necessidade, certo? Mas a gente também pode transformar em prazer. Então, esse aqui é muito massa, esse conteúdo, ó, esse aqui eu aprendi, isso e aquilo, certo? Então, assim, é importante que o estudo ele se torne um hábito. Não tem outro caminho. Você vai se acostumar, mesmo que você, tipo assim, não esteja sentindo tanto prazer ali, né, em estudar. Mas é importante que exista esse hábito. E aí, o entusiasmo, ele vai nascer quando a vontade vence a obrigação. Então, quando a gente tem só aquela obrigação, muitas vezes a gente se sente muito enfadado. Como se a gente estivesse segurando um fardo mesmo, tá certo? Então, é importante que esse entusiasmo, ele vença aí essa obrigação. E fazer por você mesmo, não apenas por pressão externa, tá bom? Então, para finalizar, falar bem rapidinho das funções primordiais para responder as questões. Evocação, quando eu pego aquilo que eu estudei, né, e trago de volta. O raciocínio lógico, então, para responder qualquer questão, a gente precisa de raciocínio lógico. Não é só para matemática, não é para a área de exatas, não. Certo? A gente precisa raciocinar. Às vezes a resposta está ali até numa pergunta, até em outra questão. Então a gente precisa raciocinar e prestar muita atenção, né? Criatividade também é importante quando a gente vai responder uma questão, tá? Gerenciamento do tempo, principalmente se a gente for pensar em provas grandes, como a prova do Enem, né? 90 questões por dia. Então a gente precisa saber gerenciar aí esse tempo. Tá bom? E estabilidade emocional. A emoção não tem como a gente fugir. E aí dessas funções, né? Uma das principais realmente é a estabilidade emocional. Então já vi pessoas perdendo prova, sabia do conteúdo, tinha estudado, mas o seu nível de ansiedade foi tão grande que a pessoa não conseguiu responder e perdeu a prova, certo? Então, por isso que é importante a gente se conhecer, né? Usar técnicas, tá certo? Cuidar das nossas emoções, tá bom? Então, aqui foram algumas dicas que eu quis trazer para vocês. E para fechar aqui, lembrar uma coisa a vocês, né? Não veja estudar como uma tortura. Abrace a dádiva de aprender e evoluir. Tá certo? Então, fico aqui com mais um vídeo. A gente volta na outra semana já com outro assunto, certo? Prometo a vocês que eu vou tentar deixar agora, né, voltar com tudo para vocês. E qualquer coisa, coloca aí nos comentários,
certo? Se você tem alguma dúvida, se você quer que eu aborde algum assunto, tá certo? Coloca aí, ou nas minhas redes sociais. Aí embaixo na descrição também vai ter o meu Instagram, certo? Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, tá bom? Um abraço e até a próxima.